O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o voto do ministro Nunes Marques, que suspendeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que havia cassado o mandato do deputado estadual Fernando Francischini e de mais 3 deputados. O ministro lembrou que já havia um entendimento de que decisões do TSE não podem ser aplicadas de forma imediata e enfatizou a necessidade de garantir a segurança jurídica, utilizando a jurisprudência que estava consolidada na época da eleição. Mendonça afirmou que uma mudança dos conceitos aplicados pela Justiça Eleitoral só poderia ser aplicada em pleitos futuros, acrescentando ainda que um ato praticado a poucos minutos do fim da eleição não teria o condão de alterar a lisura do pleito. O ministro também apontou que a decisão do TSE cassou o mandato do deputado mais votado daquele estado, afetando o direito dos eleitores de escolherem seu candidato. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhor presidente, ministro Nunes Marques, a Vossa Excelência, ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, também a subprocuradora-geral da República, a doutora Cláudia, aos servidores da casa, na pessoa da doutora Hanna, cumprimentando pelo voto, senhor presidente, e em respeito à soberana manifestação de vontade e decisão de Vossa Excelência de trazer o feito a julgamento nesta segunda turma, então, de efetivamente tratar da matéria nesta sessão, também em respeito, sob a minha ótica, ao próprio tribunal, por pensar ser no foro processual no qual nós estamos tratando da matéria e com a devida vênia de entendimentos em contrário, não vejo no mandado de segurança o remédio adequado para nós tratarmos da questão, mas sim na presente seara e no presente procedimento. Eu farei um breve voto, também em respeito àquilo que eu entendo por justo, logicamente respeitando os entendimentos em sentido contrário dos nobres colegas. Eu ressalto o meu acompanhamento ao voto de Vossa Excelência, basicamente com base em 2 fundamentos, além daqueles aos quais Vossa Excelência já trouxe, e dentro daqueles que Vossa Excelência já trouxe, o primeiro na questão da segurança jurídica,
em função do respeito a uma jurisprudência que havia até então consolidada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que foi modificada e trouxe uma nova perspectiva na análise dos fatos e da questão que foi ali julgada no Tribunal Superior Eleitoral, no que nós chamamos de uma viragem jurisprudencial, e com base no artigo 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e também no artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição Federal, também fundado nesse aspecto no julgado do Supremo Tribunal Federal no tema 564, cuja tese, no que diz respeito ao que nós estamos tratando, diz que as decisões do TSE que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata. Ou seja, conseguindo que o voto de Vossa Excelência, e entendo também a minha posição, estão consentâneas com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal de garantir-se a segurança jurídica em função de uma jurisprudência que já estava consolidada durante determinado pleito e que essa nova perspectiva jurisprudencial ela deveria tão somente ter aplicabilidade nos futuros pleitos. Ademais, entendo, como também foi bastante consignado no voto de Vossa Excelência, que um ato praticado a 22 minutos do encerramento do pleito eleitoral não teve o condão de alterar a lisura do pleito ou de influenciar de modo, ainda que não apenas não significativo, mas de modo também a não impactar aspectos circunstanciais ou pontuais do próprio processo eleitoral. Entendo que esse ato, de fato, não teve o condão de alterar a vontade do eleitor. Nós estamos falando em mais de 400 mil votos, o candidato a deputado de um importante estado da federação, que recebeu a maior votação daquele estado e que sofre, a meu sentir, não só ele, mas também esses eleitores, o impacto de uma eventual perda de mandato. Entendo que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior Eleitoral devem, lógico, na medida do possível, entendo que nesse caso é adequado preservar a vontade democrática desses eleitores e não se aplicar de maneira tão contundente, tão forte, uma pena que implique a perda de um mandato que foi objeto de escolha dos eleitores. Nesse sentido, senhor presidente, eu voto para referendar a medida cautelar que fora deferida parcialmente por Vossa Excelência em sede de tutela provisória antecedente, com prejuízo por consequência do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral, e, nesse sentido, adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência. Como voto, senhor presidente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado federal Zé Medeiros. Estou aqui para responder muita gente perguntando como é que está o clima na Câmara dos Deputados. Olha, não está bom. Há um clima de insegurança jurídica, um clima de desalento, de desapontamento e é um clima, acima de tudo, de medo. Veja bem, um clima que era para ser harmonioso, como diz a Constituição, o clima é de medo em relação ao STF devido à ação de alguns ministros. E é incrível que num regime como o nosso, em que deveríamos ter ampla tranquilidade de poder esboçar opinião, falas, nós temos hoje pessoas presas porque falaram.
Nós temos pessoas exiladas porque falaram. E quando você vê um ministro ir para a TV e simplesmente chamar todo mundo de imbecil porque pessoas vão para a internet e se põem a falar sobre qualquer tema, e ele põe a opinião que isso não deve acontecer, ou seja, chegou o momento que a gente vê que realmente o processo democrático está por um fio. Já não está normal quando a gente vê, como eu disse, presos políticos e pessoas exiladas. Então é uma preocupação muito grande aqui na Câmara dos Deputados.